Abrir as nossas Bíblias, primeira carta de João, capítulo 5. Hoje vamos aos versos 13 ao 15. Eu quero fazer a leitura desde o verso 6 até o verso 19. Então diz-nos assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Senhor Deus, uma vez mais nós clamamos ao Senhor, por Tua graça, por Tuas misericórdias, pela iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, neste tempo em que vamos meditar na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, uma vez mais, o apóstolo João registra aqui nesta sua carta o motivo pelo qual ele escreve esta carta. Por várias vezes, no decorrer da carta, ele escreve a mesma coisa que escreveu aqui no versículo 13, no início da nossa meditação de hoje. Nesse texto, diz assim: Estas coisas vos escrevi. O que ele acabou de dizer, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Os motivos pelos quais João escreve esta carta estão descritos na própria carta. Nós podemos ver lá no capítulo 1, no verso 4, que nós já estudamos, não é? Há algum tempo atrás. Diz-nos assim: Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O motivo pelo qual João escreve essa carta, mais um dos motivos, o primeiro motivo, visto que é o início da carta, ele diz que é para que nós tenhamos alegria. E vida eterna aqui, já no início da carta, significa plenitude de alegria. Não uma simples alegria, mas verdadeira alegria. Cheios de alegria, repletos de alegria. É isso que significa vida eterna. No Salmos 16, 11, o salmista nos diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na presença de Deus, em Cristo Jesus, nós temos plenitude de alegria. É onde está, de fato, a vida eterna. A vida eterna está e é Jesus Cristo. No capítulo 2 de 1 João, no versículo 1, ele diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis.
E depois ele segue dizendo: se todavia alguém pecar, temos advogado. Então por que ele está escrevendo essa carta? Para que não pequemos. Portanto, a vida eterna é a garantia de que nunca mais o pecado terá lugar nas nossas vidas. A vida eterna, no futuro, jamais haverá pecado. Jamais haverá presença do pecado. Mas, quando ele escreve aqui no capítulo 2, no versículo 1, dizendo que essas coisas ele escreve para que não pequeis, obviamente nos dá a entender que temos aqui pelo menos um vislumbre da vida eterna, na eternidade futura, que lá não haverá pecado. Dá-nos um vislumbre aqui, hoje, que essa vida eterna pode ser vivida aqui. É certo que ainda pecamos, pois ele vai dizer aqui: se todavia pecar, temos um advogado. Mas por que ele escreve: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis? Porque a palavra de Deus, porque as instruções do Senhor, porque os mandamentos dele, porque o seu amor, a sua presença nas nossas vidas pelo seu Espírito, nos fazem, nos encaminham, nos dão a possibilidade de não pecarmos. É possível não pecarmos. E isso, quando não pecamos, nós experimentamos hoje, nas nossas vidas, já a vida eterna futura, onde não há pecado lá, onde não haverá pecado lá. Hoje, portanto, temos um vislumbre da vida eterna sem pecado, quando não pecamos. Mas nos versículos 12 a 14 do capítulo 2, ele vai dizer ainda assim, capítulo 2, os versos 12 a 14, nos diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aqui nesse texto, João vai mostrar para os seus leitores e para nós hoje que a vida eterna é para todos os que creem em Cristo. Sejam eles mais maduros, os pais aos quais ele se refere aqui, sejam eles os neófitos, que são as crianças, os menores, ou mesmo os jovens. Não está falando aqui em faixa etária, mas em entendimento, em maturidade na vida cristã. A graça, portanto, da santidade de vida sendo almejada, sendo buscada a cada novo dia, tanto pelos mais maduros na fé, quanto por aqueles que estão iniciando na fé em Cristo Jesus. A vida eterna é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Não há necessidade que eu primeiro cresça, primeiro amadureça, primeiro aí eu tenho a vida eterna. Não. Creio em Jesus Cristo e vou crescendo. Já tenho, ou já temos, a vida eterna. Ainda o verso 21 do capítulo 2 diz assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. E no versículo 26, ele diz assim: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. João escreve também esta carta cuidando dos seus leitores, dos primeiros cristãos, porque havia, como nós temos visto, na igreja já desde então, primitiva, nas primeiras igrejas, os falsos mestres, que já estavam tentando enredar, conduzir os crentes para os caminhos longe de Deus. Aqueles que têm a vida eterna, aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus cuida, Deus instrui, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá a sua igreja, Deus nos deu apóstolos, pastores e mestres, e nos dá os líderes, nos dá os pastores, nos dá aqueles que nos instruem na sua palavra, nos dá o seu Santo Espírito. É o cuidado de Deus
É o cuidado de Deus a nós, o seu povo, em todo o nosso caminho até a vida eterna final, até a vida eterna futura. Quando João escreveu o seu evangelho, lá no capítulo 20, verso 31, ele disse assim: estes, porém, tudo aquilo que ele havia escrito, portanto, no evangelho, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O apóstolo Paulo também faz a mesma coisa, quando ele escreve tanto a Timóteo, 2 Timóteo 1:1, e Tito 1:2. Ele vai escrever a mesma coisa. E, na verdade, o objetivo dos escritores do Novo Testamento, na maioria dos seus escritos, é o seguinte: é trazer os pecadores à fé salvadora em Cristo Jesus. A palavra de Deus foi escrita para, quando pregada, trazer os pecadores à fé que salva, a fé em Cristo Jesus que salva. Também fortalecer os crentes nessa fé, na fé que os apóstolos pregaram. Por isso a palavra de Deus, por isso a pregação, por isso o ensino. Como também rebater as heresias que já começavam a ter muita influência e ganhando espaço nas primeiras igrejas. Então, João deseja que nós, os crentes, saibamos que temos a vida eterna, mas não de uma maneira superficial. Que não apenas tomemos conhecimento que temos a vida eterna. Que não apenas leiamos os textos, a sua palavra e diz: olha, você tem a vida eterna, você crê em Cristo Jesus. Ah, ótimo, muito bem, que joia, eu tenho a vida eterna. Pronto, vou viver a minha vida agora tranquilamente. Não apenas com esse entendimento superficial a respeito da vida eterna, mas de fato, de uma forma profunda e de uma forma vívida, que de fato o compreender, o ter a vida eterna faça efeito nas nossas vidas, efeito prático, diário. Faça efeito nas nossas vidas e na vida daqueles com quem nós nos relacionamos. Pois o Filho de Deus morreu e ressuscitou para a nossa vivificação. Isso não é simples, isso não é pouco, isso não é superficial. Isso é grandioso. Isso é vida eterna. Voltamos lá para o capítulo 5 de 1 João. E demos uma olhadinha no versículo 20, que nós vamos estudar, se não na semana que vem, na outra, se Deus permitir. Olha o que nos diz 1 João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O seu Filho, Jesus Cristo. Em seu Filho, Jesus Cristo, João afirma aqui. Este é o verdadeiro e a vida eterna. Portanto, irmãos e irmãs, a vida eterna que nós temos visto João descrever aqui, mostrar para nós, nos ensinar. Queridos, a vida eterna não é um período de tempo. Quando falamos em vida eterna, falamos ou lembramos ou relacionamos com uma cronologia. Um tempo, um período de tempo, um período infinito de tempo, um período eterno de tempo. Nós relacionamos com isso. Mas de acordo com o que João está nos mostrando aqui, é muito além disso. Dizermos que vida eterna é algo como uma cronologia ou um período de tempo, é falar superficialmente ou compreender a superficialidade da vida eterna. Irmãos e irmãs, a vida eterna é uma pessoa. João nos diz aqui. A vida eterna é Jesus Cristo. Olha o que ele nos diz, já lemos no princípio, os versículos 11 e 12 de 1 João 5. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. A vida eterna não está num período de tempo.
A vida eterna está em Cristo Jesus. Olha o versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 14. Que profunda relação agora João faz com a vida eterna, com a pessoa de Jesus, com o estado e posição que agora temos junto com o Senhor. Deus habitando em nós pelo seu Espírito. Olha a relação que ele faz. E esta é a confiança que temos para com ele. Temos a vida eterna. Temos esse relacionamento íntimo, profundo, com Jesus Cristo. Estamos nele, permanecemos nele, somos dele, ele é nosso. Então temos confiança. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa, se oramos, ele nos ouve. A pior coisa que deve acontecer para nós, isso nos nossos relacionamentos, é quando falamos com alguém e esse alguém não nos ouve. Não é isso? Por vezes até está olhando para nós, mas não está nos ouvindo. Que coisa terrível. Agora, quando nós, cristãos, oramos, nós temos a percepção, o entendimento de que estamos falando com Deus e de que Ele de fato nos ouve. Nós temos essa percepção, esta compreensão, temos esta certeza e, como diz João, esta confiança de que quando estamos orando, Deus de fato nos ouve. E interessante que João vai mostrar para nós aqui que esse ouvir não é apenas ouvir. Esse ouvir tem a ver, nos dá como entender que é de fato, não somente ouvir, mas atender o nosso pedido, responder-nos favoravelmente. Temos essa compreensão. Visto que temos a vida eterna, visto que a vida eterna não é algo apenas cronológico ou um período de tempo, mas é Jesus Cristo, a sua vida em nós, a nossa vida nele. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve, ou ele nos atende. Salmos 34, 15 a 17. Salmos 34, 15 a 17. Nos dizem assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Eu li o 14, né? Mas é a partir do 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Repousam sobre os justos, os crentes, os que foram justificados, salvos por Cristo Jesus. O rosto do Senhor, verso 16, está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta. E fica por isso mesmo? Não. E os livra de todas as suas tribulações. Deus ouve. Mais do que ouve com atenção, ele atende. A certeza de que temos a vida eterna dada por Deus nos traz confiança na oração. É isso que a vida eterna deve trazer para nós. Temos a vida eterna? Se morrermos agora, temos a certeza de que estamos no céu de Deus. Portanto, podemos orar, crendo e confiando que o Senhor atende às nossas orações. Deve ser simples assim. A lógica é esta.
É termos, portanto, queridos, a convicção de que Deus, o nosso Pai, nos ouve favoravelmente, ou seja, de que temos os nossos pedidos atendidos. E a base para essa confiança é o fato de já termos recebido a vida eterna em Cristo Jesus. É esta confiança que devemos ter. Pois Deus cuida de nós. Ele nos trouxe para si mesmo, para cuidar de nós. Ele não nos salva e nos deixa ao léu, a vivermos de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele nos traz para si. É o que Ele quer. E é o que nós passamos a querer também viver com Ele, já que temos a vida dele em nós. Pois se Deus nos deu a vida eterna em seu Filho, aí Romanos 8,32 vai nos dar a seguinte palavra: porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, o que mais é difícil para Deus? O que seria mais difícil para Deus? Essa seria a pergunta melhor. Dar-nos a vida eterna ou atender os nossos pedidos? O que é mais difícil para Deus? É óbvio que nenhuma das duas, pois nada é demasiadamente difícil para Deus. Pois se Ele nos deu a vida eterna, pode ou não pode nos atender aos pedidos que fazemos a Ele? Mas, e como sempre falamos, sempre tem um mas. E o que João diz aqui: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O mas é isso: pedirmos de acordo com a vontade de Deus. Ele nos ouve. Ele nos atende. A condicional, portanto, que João coloca aqui é exatamente essa: devemos pedir as coisas que estejam de acordo com a vontade de Deus. Aí podemos, irmãos e irmãs, pedir tranquilamente, confiadamente, se pedirmos de acordo com a vontade de Deus. Mas e outra pergunta que então surge para nós: quais orações, quais pedidos expressam de fato a vontade de Deus? Que pedidos fazemos? Que pedidos podemos fazer? Que orações devemos elevar ao nosso Deus que sejam de acordo com a sua vontade? Quais são elas? Quais são, de fato, orações legítimas que devemos fazer? Algumas aqui. Apenas quero citar para os irmãos. Pedir para que o Espírito Santo de Deus more em nós, habite em nós. Isso, obviamente, só vai pedir quem ainda não é crente, não é? Porque quem já é crente já tem a morada do Espírito. Mas o próprio Senhor Jesus ensina-nos isso. Em Lucas 11:13 ele diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você não tem o Espírito Santo de Deus? Peça. Pois é a vontade de Deus. E se você pede, Ele vai lhe dar. Porque seria um absurdo, não é mesmo? Chegar alguém diante de Deus e falar assim: Senhor Deus, me dê o seu Santo Espírito. Ele vai falar assim: não, eu não vou lhe dar o Santo Espírito. Jamais ele vai dizer isso. Então peça. Peça de acordo com a vontade de Deus que Ele lhe atende. Tiago vai afirmar, no capítulo 1, verso 5, o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou não joga na cara, e ser-lhe-á concedida. Quer ter a oração respondida? Peça sabedoria. Deus vai dar. Mas, apenas mais uma. Filipenses 2,13, o apóstolo Paulo diz-nos assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar,
segundo a sua boa vontade. Deus é que realiza. Devemos pedir, implicitamente escrito, incluído, embutido nesse versículo, santificação. Pedirmos santidade. Porque o próprio Senhor Deus vai nos dizer que sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Então peçamos uma vida de santidade, que vai nos ser concedido por Deus. A oração, portanto, queridos, que Deus verdadeiramente ouve e atende, é aquela que certamente satisfará plenamente a nossa necessidade. Vai cumprir a sua vontade, mas vai satisfazer as nossas genuínas necessidades, as nossas verdadeiras necessidades. Queridos, é certo que nós temos muitas vontades, e que nós temos muitas outras necessidades, e que Deus não vai nos atender. Mas Ele vai atender às vontades que são, de fato, genuínas, verdadeiras. De quem? De quem verdadeiramente tem a vida eterna. De quem é filho de Deus. De quem tem o Senhor Jesus habitando em si. De quem é um crente. De quem é um salvo. E que tem, portanto, e terá, portanto, os verdadeiros e genuínos desejos. Agora, quando nós pedimos algo para simplesmente a satisfação dos nossos desejos carnais, Tiago 4,8 vai dizer que nós não vamos receber. Tiago vai dizer que nós não vamos receber. Ele vai dizer assim, vocês pedem e não recebem. Por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. Para esbanjarem, para darem vazão aos seus sentimentos, aos seus desejos carnais. Então, quando pedimos coisas que é para satisfação dos nossos desejos carnais, e, portanto, são opostos aos verdadeiros e genuínos desejos santos, de verdadeiros santos que somos, então Deus não vai nos atender. Versículo 15, 1 João 5. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Esta é a confiança. Esta é a certeza que temos, de que Deus nos atende ao que for da sua vontade. Isso nos dá a certeza dessa resposta favorável de Deus aos nossos pedidos, mesmo antes de os termos recebido. Temos a certeza de que vamos receber de Deus, de que Ele vai nos atender, mesmo antes de termos recebido. Porque é óbvio, não é? Que confiança e que certeza é essa? Não, eu tenho certeza que Deus vai me responder ou vai me atender nos pedidos quando eu vejo o pedido realizado. Aí não é certeza de nada. Não é? Aí a coisa já está concretizada. Não dependeu de fé, de confiança, de certeza alguma. Marcos 11, 24. O Senhor Jesus diz assim, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, olha como é que ele coloca o verbo aqui, crede que recebestes. É passado isso? Professores de português aí. Não está dizendo, creio que receberão. Jesus já está falando, creio que recebestes, já no passado. Já é certo de que receberam, não é? Já é certo isso. E será assim convosco. Aí sim ele coloca no futuro, e será assim. É a confiança, portanto, de possuirmos por antecipação. De termos antecipadamente os nossos pedidos atendidos. Temos essa certeza, essa confiança. E só podemos ter essa confiança, queridos, de fato, se temos essa relação com Cristo. Se temos esse relacionamento com o nosso Senhor.
num nível muito inferior, muito superficial, muito menor, eu quero dizer, não superficial, mas muito menor, nós podemos ilustrar isso com os nossos relacionamentos entre amigos e irmãos. Não é? Um amigo promete algo para você, que vai lhe trazer algo, que vai lhe fazer algo. E você o conhece tão bem, e ele conhece tão bem a você, vocês se amam, vocês se relacionam tão bem, a amizade é tão bonita, tão perfeita, não é? Amizade no Senhor, amizade maravilhosa, que ele disse isso para você, e você simplesmente descansa, porque tem a certeza que aquilo vai acontecer. Você não tem dúvida alguma. Se há esta certeza nos nossos relacionamentos, isso obviamente só não acontecerá se ele morrer, né? Há questões todas outras aí, não é mesmo? Mas na questão normal, as coisas caminhando normalmente, ele vai cumprir, porque você o conhece. Ele o conhece, esse relacionamento. Imaginemos com Deus, que é perfeito, que nos deu a vida eterna, e que nos dará tudo aquilo que pedirmos, sendo de acordo com a sua vontade, nós vamos receber. Pastor Matthew Henry diz assim: saber que nossas petições são ouvidas ou aceitas é tão bom quanto saber que elas foram respondidas. Irmãos e irmãs, esse texto para nós claramente fala-nos então a respeito da oração. Esse meio de graça que Deus deu para nós usufruirmos dele, para nós termos esta comunhão com Deus, através da oração. E, portanto, esse meio de graça, queridos irmãos e irmãs, é uma das mais maravilhosas experiências da vida cristã que nós podemos ter. E, principalmente, quando temos, e obviamente quando temos as nossas orações respondidas por Deus. E quando pedimos de acordo com a sua vontade. Algumas perguntas para refletirmos, concluindo a nossa meditação aqui. Você se lembra de uma oração sua que foi respondida recentemente? Puxe pela memória. Recentemente, há um dia, uma semana, um mês, algo que você orou ao Senhor e Ele respondeu? Você se lembra? Irmãos e irmãs, nós cremos verdadeiramente que Deus nos ouve quando oramos? Nós cremos? Ou sempre temos aquela impressão de que a nossa oração não passa do teto, como é popularmente dito às vezes? Cremos realmente que Deus nos ouve quando nós oramos? Nós cremos que Ele nos atende os pedidos quando feitos corretamente? E o fazer pedido a Deus corretamente é quando oramos de acordo com a sua palavra. Nós cremos que Ele nos atende? Nós cremos, queridos, que cedo ou tarde nós seremos atendidos nos nossos pedidos? Pode demorar, mas nós seremos atendidos? Nós cremos nisso. Portanto, irmãos e irmãs, nós devemos, creio eu, pedir fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. E exercitemos também a oração. Exercitemos a nossa fé. Nos alegremos também, queridos, na intimidade com Deus, através desse meio de graça, que é a oração. Aproveitemos esse meio. Quero encerrar pedindo que você abra sua Bíblia junto comigo e façamos a leitura juntos. Efésios 3. Os versos 20 e 21.
Efésios 3, 20 e 21. Vamos ler juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja por todas as gerações, para todos sempre.